Olá, pessoal. Sou a professora Raquel e a nossa aula de hoje será sobre o descritor 3, que nos fala sobre identificar as propriedades de triângulo pela comparação da medida de lados e de ângulos. Boa aula. Então, aqui, como é que eu vejo a classificação e as propriedades de um triângulo? Quando eu vejo um triângulo, onde que mostra que os ângulos deles são iguais, consequentemente, se o ângulo é igual, os lados deles também será igual. Este outro aqui, eu tenho dois ângulos iguais e um diferente. Então, se os dois ângulos são iguais, os dois lados são iguais também e o outro diferente. Neste outro exemplo, são três ângulos diferentes, então vai ser três lados diferentes também. Uma coisa que vocês precisam saber, tá? E gravar isso com vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, a soma deles vai dar 180 graus. Um triângulo retângulo, tá? É um dos mais importantes triângulos que a gente tem. O que me diz para ele ser retângulo? Ele tem que ter o ângulo reto, tá? Que é essa caixinha. Um triângulo retângulo sempre vai ser um L, tá? Um dos ângulos dele. E os outros ângulos podem ser tantos iguais como diferentes, mas o triângulo retângulo tem que ter o ângulo reto. Trouxe aqui um exemplo. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Ângulo alfa, ângulo de 70 graus, ângulo de 45 graus. Eu quero descobrir o valor deste ângulo aqui. Então, retomando, eu disse que a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180. Então, eu vou somar ângulo mais 70 mais 45, tem que dar 180, igual a 180. Resolvendo essa equação, eu vou ter 70 mais 45, que vai dar 115, igual a 180. Isola o ângulo, aqui está positivo, passa a negativo. Então, eu vou ter 180 menos 115, que vai dar 65 graus. Então, este ângulo que eu quero saber o valor, ele vai valer 65 graus, porque a soma deles vai fechar o 180. A classificação dos triângulos. A gente pode classificar um triângulo quanto ao lado e quanto aos ângulos deles, tá? Então, quanto ao lado, se todos os lados são iguais, é um triângulo equilátero. Se tem dois lados iguais e um diferente, vai ser um triângulo isósceles. Se todos os lados são diferentes, a gente chama de triângulo escaleno. E como é que a gente classifica ele quanto ao ângulo? Se os ângulos forem menor do que 90 graus, a gente chama de triângulo agudo ou triângulo acutângulo. Quando tem um ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de triângulo, que é o ângulo reto, tá? Ou triângulo retângulo. Quando tem um triângulo que o valor dele, um dos ângulos dele é maior do que 90 graus, a gente chama de ângulo obtuso, que a gente vai chamar então de triângulo obtusângulo. Outra propriedade também dos triângulos é a gente como é que a gente sabe quando é que eles são semelhantes, né? Então, o que acontece? A gente pode dizer que um triângulo é semelhante quando os ângulos deles forem iguais. É como se eu pegasse um triângulo e achatasse ele, diminuísse ele. O que acontece? Os ângulos eles vão permanecer sempre o mesmo, mas vai mudar o lado, o valor do lado. Então, aqui, 75, 75, 65, 65, 40, 40. Então, como os ângulos são iguais, então eu posso dizer que esse aqui é um triângulo semelhante, tá? Como é que eu vou saber a semelhança desse triângulo, né? Que seria a razão da semelhança desse triângulo. O que acontece, Eu pego o ângulo que está entre 75 e 65, é 4.
Entre 75 e 65 é o 2. Daí eu faço uma divisão. Quanto que é 4 dividido por 2? Vai dar 2. Ó, vou pegar este ângulo agora aqui, o valor desse lado. Entre os 65 e o 40 é 6. Entre os 75 e o 40 é o 3. Ó, eu fazendo 6 dividido por 3, vou ter a razão também 2. E aqui a mesma coisa, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, ó, o que eu posso dizer? Que a razão de semelhança desses triângulos é 2, tá? Quer dizer que um é 2 vezes maior que o outro. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Obrigada!